Canal Beleza Feminina apresenta Como Ser Charmosa, Todos os Segredos. Para simplificar demais o assunto, charme é ser incrível, saber que você é incrível e ter a capacidade de fazer as outras pessoas se sentirem incríveis. Você precisa ser capaz de fazer todos os três. Olá, senhoras, seja bem-vinda ou bem-vinda de volta. Eu fico sempre muito feliz em ter você aqui. Existem certas características na vida que são mais fáceis de explicar ou quantificar. Coisas como inteligência, bondade ou força. Antes de prosseguirmos, eu preciso dividir uma dica valiosa com você. Se você já sonhou alguma vez em viver aquele amor de cinema com um homem que te ama e te respeita da forma que você é, que se sente cada dia mais alucinadamente apaixonado por você, preste bem atenção. Um famoso terapeuta brasileiro parece ter descoberto a chave para acessar a mente e o coração dos homens. Ele descobriu um mecanismo oculto no inconsciente masculino, que faz um homem se apaixonar loucamente por uma mulher e permanecer fiel a ela por toda a vida. Ele chamou esse mecanismo de instinto de herói. Bem, a história é longa. Por isso, ele deixou uma palestra online por tempo limitado. Para assistir a esta apresentação, acesse seuhomemeapaixonado.com. Um grande beijo, mas uma qualidade como charme parece ser um pouco mais elusiva. Tudo o que você sabe é que tem esse sentimento de que gosta dessa pessoa, mas não consegue entender por quê. O charme transcende traços mais óbvios e tangíveis, enquanto permanece logo abaixo da superfície, nunca se tornando óbvio demais ou flagrante. E onde coisas como beleza convencional ou força física podem desaparecer com a idade, você pode ser encantador por toda a vida. Há uma razão pela qual as pessoas pagam quantias obscenas de dinheiro para escolas de treinamento e por que a maioria das escolas de treinamento tem charmes em seu currículo, chamem assim ou não. É porque o charme é universal, aplica-se a todas as partes da vida. E quando você é charmoso, as oportunidades, os negócios, o romance e os favores são praticamente garantidos. Portanto, hoje vamos remover parte do sigilo e fazer uma análise abrangente. Honestamente, um pouco de masterclass em charme. O que é? Por que funciona? E como ser realmente mais charmosa para obter os benefícios em todas as áreas da vida. Então, vamos começar. Então, em primeiro lugar, o que é charme? Há uma resposta fácil e uma resposta não tão fácil. Eu vou colocar as definições, bem como minha pequena fórmula de charme na tela. Como substantivo, é o poder ou a qualidade de encantar e despertar admiração. Como verbo, significa deleitar-se muito ou controlar ou conseguir como que por mágica. Novamente, é simples, mas não é. O charme tem absolutamente uma qualidade sobrenatural, e eu quero explicar como dominar essa fórmula. Então, para a primeira dica, eu direi a você para praticar o calor confiante com todos. A primeira coisa absoluta a fazer para ser mais charmoso é praticar ser caloroso com todos. Eu estou falando de crianças, avós, homens, mulheres, chefes, colegas de trabalho, zeladores e assim por diante. Existem várias razões pelas quais isso é tão importante. Em primeiro lugar, quanto mais você faz algo, melhor você fica nisso. E isso o ajuda a chegar a um ponto em que você não está mais agindo de forma charmosa, mas onde você realmente se torna charmosa. Em segundo lugar, quanto mais você fizer isso, mais parecerá natural e genuíno. Eu conheço pessoas que tentam ativar o charme, por assim dizer, apenas em situações em que acham que isso os beneficiará. Seja apenas com pessoas por quem estão romanticamente interessados ou com pessoas de quem poderiam se beneficiar profissional ou financeiramente. Mas quando eles fazem isso, pode parecer um pouco forçado ou um pouco falso. Eu sei que todos nós sentimos aquele pequeno desconforto quando alguém está sendo legal, mas podemos sentir que é porque eles querem algo ou porque eles têm algo e isso simplesmente não parece certo. Outros podem sentir isso de nós também. Ou às vezes, a pessoa que você está tentando encantar agora acabou de ver como você era frio com várias pessoas antes dela, ou as pessoas também podem perceber como o seu comportamento desinteressado se tornou super amigável quando você descobriu o que eles fazem para viver ou quem é a família deles. E então você parece uma fraude total e oportunista. Essas são apenas algumas das razões pelas quais eu digo para ser charmoso com todos, o tempo todo, em todas as situações razoáveis. Agora, é claro, se alguém estiver sendo totalmente rude e desrespeitoso, sinta-se à vontade para ignorá-lo e sair dessa situação.
Eu também notei que nessa dica que eu disse para praticar o calor confiante muitas vezes, especialmente as mulheres, eu acho que a ideia de calor que nos é vendida é um pouco exagerada. É muito exagerado, ou você pode quase se tornar excessivamente lisonjeiro ou suplicante, como se estivesse abaixo da pessoa. Não exagere. Nada mata o charme mais rápido do que essas duas coisas. Vindo como se você tivesse uma agenda ou parecendo carente. Um dos componentes que muitas pessoas estão perdendo para serem charmosas é parecer que sabem que são incríveis. Alguém terá todas essas qualidades incríveis, mas ainda tem essa energia de "você gosta de mim? Por favor, goste de mim." E essa falta de confiança mata o aspecto de charme instantaneamente. Além da regra de ouro, o calor confiante pode ser incorporado pela frase simples que meu pai sempre me disse enquanto eu crescia: "Você não é melhor do que ninguém e ninguém é melhor do que você. Haja de acordo." Minha próxima dica é estar acima da média ou escolher a grandeza. Depois de ouvir essa frase, eu sei que você pode pensar que eu estou prestes a dizer a você para fazer o máximo. Mas como a sociedade está onde está agora e muitas pessoas estão bem com o mínimo, leva muito menos do que costumava ser acima da média. Agora, deixe-me dizer que não há nada fundamentalmente errado em ser mediano. Mediano é adequado, é bom o suficiente, é satisfatório. Mas por padrão, a mediana não é memorável. Um dos sinônimos para o mediano é, na verdade, normal. Agora, pelo contrário, nos lembramos absolutamente de pessoas encantadoras, e isso porque, consciente ou inconscientemente, eles são ou escolheram estar acima da média ou fora do comum de alguma forma. Simplificando, se você quer ser grande, você tem que fazer grandes coisas. Por exemplo, quando é muito comum e normal usar calças de moletom em todos os lugares e não se esforçar muito com a sua aparência, opte por estar acima da média e se esforçar um pouco para a sua aparência. Certifique-se de que o seu cabelo está arrumado, que você está destacando as suas melhores características, que está bem arrumado. Quando é normal não falar com seres humanos bem na sua frente, sejam seus vizinhos ou colegas de trabalho dizendo bom dia ou perguntando como está indo, você estará acima da média. As coisas simples hoje em dia levam você ao próximo nível. É meio triste, mas podemos usar isso ao nosso favor. A próxima dica que eu tenho é cultivar a sua aura e energia. Ok, isso poderia ser um vídeo completo por si só, mas nós iremos encurtar por hora. Ter uma aura é absolutamente autêntico, mas leva essa autenticidade a outro nível. É sobre realmente se inclinar para quem você é e exalar isso externamente também. Portanto, os aspectos físicos e de personalidade são combinados para criar uma aura que é exclusivamente sua. A maneira mais fácil de capturar e explicar isso é observar algumas mulheres e permitir que você veja os pensamentos e associações que instantaneamente vêm à sua mente. Então, ao pensar em cultivar a sua própria aura e energia, pense sim no lado físico, como qual é o seu visual, quais são as suas coisas de assinatura. Mas também pense no que você é conhecido ou pelo que deseja ser conhecido. Para que as pessoas vêm até você? Que energia você traz quando entra em uma sala? Você é divertida? Você sempre tem piadas e provocações divertidas acontecendo? Você traz uma aura edificante? Você está cheio de positividade e elogios? Você traz aquela energia ou aura de super-herói que faz as pessoas sentirem que tudo vai ficar bem quando você está do lado delas? Eles acham que você sempre tem um plano ou que sempre tem respostas? Essa aura ou energia autêntica não é apenas atraente porque você se conhece ou se sente confortável, mas também porque dá às pessoas permissão para serem mais autênticas. Na presença dessa pessoa confiante e segura de si, eu sinto que também posso ser confiante e seguro de mim. E quem não quer isso? A próxima dica é dominar a conversa. Eu sei que haverá algumas reclamações. Como uma introvertida com tendências, eu entendo. Eu costumava odiar conversa fiada, mas entender o porquê por trás da conversa fiada ser realmente importante fez uma grande diferença em como eu vejo isso. Os seres humanos são criaturas sociais, por isso é natural buscar conexão. Então, quando alguém tenta comentar sobre o tempo ou a lentidão da fila do caixa, eles estão reconhecendo você como um membro do seu grupo ou da sua espécie, com o qual eles devem ser capazes de se conectar. E quando você desliga aquela tentativa de conexão, parece que eu não vejo você como alguém com quem vale a pena se conectar. Isso envia a mensagem de que, seja o que for que você vê em mim que o fez querer se conectar, eu não vejo isso em você.
Eles não estão pensando, talvez ela esteja ansiosa, ou talvez seja tímida, ou talvez tenha tido um dia ruim. Uma pequena lição de vida aqui. A maioria das pessoas leva as coisas para o lado pessoal e pensa que tem algo a ver com eles. A conversa fiada também é o que cria a base para grandes conversas, grandes negócios e grandes oportunidades. Ninguém pula para suas coisas mais pessoais ou mais importantes imediatamente. Há uma razão pela qual as empresas oferecem jantares de confraternização para atrair talentos ou fechar negócios. Ou há uma razão pela qual certos negócios são fechados em um campo de golfe em vez de no escritório. Ou porque as pessoas o convidam para jantar antes de seguir em frente em muitas capacidades. Como você faz as pequenas coisas diz muito às pessoas sobre como você fará as grandes coisas. As pessoas gostam de fazer negócios e fazer favores para as pessoas de quem gostam. E se você conseguir se conectar e parecer uma pessoa competente, simpática e charmosa nessas interações e conversas aparentemente sem sentido, poderá se preparar para oportunidades maiores e melhores. A próxima dica é fazer as pessoas se sentirem importantes. Quando você procura ser mais charmosa, há certas dicas que você sempre ouvirá sem falta. Coisas como lembrar o nome das pessoas, fazer contato visual, posicionar o seu corpo em direção a elas. Todas essas coisas estão sob o guarda-chuva de fazer as pessoas se sentirem importantes. Um elogio característico que as pessoas charmosas recebem é que elas me fazem sentir como se eu fosse a única pessoa na sala. Então, realmente, em qualquer interação, você deve estar pensando: eu estou fazendo essa pessoa se sentir importante? Eles estão deixando essa interação sentindo que são importantes? Se você se aproxima de um grupo, cumprimente todos, mesmo que não os conheça. Quando estiver falando com alguém, dê toda a sua atenção. Guarde o seu telefone, não olhe em volta como se estivesse procurando alguém melhor para conversar. Sim, lembre-se e use o seu nome periodicamente. Pergunte sobre a sua família, o seu animal de estimação, o seu hobby. Se eles já lhe disseram que tinham um, pergunte como foi na próxima vez que os vir. Faça elogios genuínos às pessoas individualmente e na frente dos outros. Faça as pessoas se sentirem importantes ao próximo. A próxima dica é identificar as necessidades dos outros. Agora, eu nem vou fingir que isso é fácil. Este é definitivamente um pouco mais intermediário para avançado, dependendo se você conhece um pouco a pessoa ou se acabou de conhecê-la. Mas é tão poderoso. Provavelmente top 3 é uma versão realmente específica de ser capaz de ler um ambiente. Ao conversar com as pessoas e conhecê-las, você começará a captar pequenos detalhes e usar esses detalhes para analisar aquela pessoa e identificar as suas necessidades. Você será capaz de entender a essas necessidades. E você tem aquele efeito onde eles sempre saem pensando que essa pessoa sempre sabe exatamente o que eu preciso ou exatamente o que eu preciso ouvir. Identificar as necessidades leva as pessoas a se sentirem importantes e as amplifica. Em vez de apenas as coisas gerais que sabemos farão com que praticamente qualquer pessoa se sinta bem, identificar o torna específico para a pessoa. O que eles querem dizer? O que eles estão procurando? Pode ser atenção, pode ser segurança, pode ser um senso de comunidade e pertencimento, pode ser um pouco de aprovação. Se alguém é novo em um emprego, por exemplo, pode estar procurando um pouco de garantia de que está fazendo um bom trabalho. Se o cara que você está saindo sempre morou com os irmãos, talvez se sinta escolhido, ou se sentir como a preferência pela primeira vez pode ser o que ele precisa que nenhuma outra mulher percebeu ainda. Isso é tão viciante porque todo mundo quer se sentir compreendido e aceito, especialmente não ter que expor ou verbalizar explicitamente suas fraquezas e vulnerabilidades. E quando você pode fazer isso sem que eles digam, as pessoas vão buscar isso ferozmente. Como eu disse, essa dica é um pouco mais intermediária para avançada e demora um pouco para as pessoas entenderem. Portanto, se você sentir que pode ultrapassar ou errar, continue com as coisas sobre as quais falamos em fazer as pessoas se sentirem importantes, até que você se sinta mais confortável ou saber um pouco mais sobre a pessoa. Meu próximo passo é simples: não seja perfeita demais. Para ser charmoso, você tem que entender as pessoas. Acho que você está percebendo isso como um padrão aqui. E quando você entende as pessoas, você sabe que todos têm inseguranças até certo ponto, alguns mais do que outros, e que a maioria das pessoas se preocupa em não ser o suficiente de alguma forma, seja não ser bem-sucedido o suficiente, não ser bonito ou bonito o suficiente, ou inteligente o suficiente e assim por diante. E como falamos no começo, uma grande parte de ser charmoso é saber como fazer os outros se sentirem incríveis. Portanto, se você fizer as pessoas se sentirem inferiores, intencionalmente ou não, elas obviamente não se sentirão incríveis na sua presença.
Portanto, eles não irão procurá-lo ou sairão do seu caminho por estar mais longe de você. E, puf, lá se vai o charme agora. Eu estou te dizendo para ofuscar o seu brilho ou fingir ser menos competente? Não, absolutamente não. Uma das dicas é estar acima da média, lembra? Mas temos que encontrar aquela linha tênue entre o acima da média, mas ainda falho acima da média, mas ainda humano. Todos nós erramos às vezes. A chave aqui é saber que não há problema em mostrar isso de vez em quando para agradar os outros, em vez de afastá-los com "eu sou um perfeccionista". Então, se eu cometer algum erro, o meu primeiro instinto absoluto é consertar antes que alguém perceba. Mas com o tempo, eu aprendi a deixar as pequenas coisas passarem. Se eu escrever algo errado em um texto e eu sei que essa pessoa sabe que eu sei como se escreve aquela palavra, ou que eu sei a diferença entre, eu vou deixar o erro em vez de enviar imediatamente um asterisco com a correção. Se você derramar uma bebida ou algo assim, apenas deixe para lá como "sim, eu sou um ser humano". Preciosa, antes de continuar, eu preciso dividir um segredo com você. É algo que eu gostaria de ter aprendido mais cedo na minha vida. Mas, felizmente, nunca é tarde para aprender, não é verdade? Esse conhecimento mudou a minha vida para sempre, da água para o vinho. E eu tenho certeza que também poderá melhorar a sua vida. O que nunca me disseram foi como usar a elegância como um superpoder feminino. Veja bem, você sabia que mulheres elegantes ocupam os melhores cargos nos trabalhos e também conquistam os homens de mais alto valor? O que acontece é que em um mundo onde a vulgaridade se tornou algo comum, ser elegante transforma qualquer mulher naturalmente no centro das atenções. O que eu queria ter escutado também é o fato de que as mulheres não nascem elegantes, elas se tornam elegantes. A elegância pode ser desenvolvida em mulheres de qualquer idade, e isso não depende da condição financeira ou aparência. Eu mesma sou prova viva disso. Portanto, se você quer aprender a usar o poder da elegância para abrir as portas da sua vida profissional, pessoal ou amorosa, me acompanhe em opoderdaelegância.com. Te espero lá. Vamos continuar. Minha próxima dica para você é ser divertida. Não há charme sem um pouco de diversão. Eu não estou dizendo para você começar a contar piadas, toque-toque, ou começar a fazer stand-up comedy. Nem todo mundo é engraçado. Mas eu acho que todos podem ser divertidos de alguma forma. Basta trazer alguma brincadeira e flerte não romântico, caso não seja uma. Nestas situações, significa apenas diversão e um pouco de intimidade, piada, e tudo o que é preciso é trazer um pouco de leviandade e leveza a qualquer situação em que seja apropriado. Trata-se de garantir que os momentos não sejam super rígidos ou abafados, se não precisam ser. Tipo, eu vou provocar de brincadeira os pais de um amigo com quem estou relativamente familiarizado. Digamos que eles estão saindo e eu diria a eles, divirtam-se, mas não muito, e daria uma piscadinha para eles. É engraçado, porque isso é o que eles costumam dizer para nós. Talvez os faz sentir que ainda os vejo como ágeis, que ainda têm isso e são capazes de causar alguns problemas, em vez de apenas deixá-los tão rígidos como, ok, tenha uma boa noite, senhor, tenha uma boa noite, senhora. Quebra um pouco daquela super formalidade e traz um pouco de familiaridade e diversão. Claro, você precisa saber onde está, com quem está lidando e mantê-lo apropriado para a ocasião. Mas pense em maneiras de adicionar diversão, provocações lúdicas ou pequenas piadas internas às situações. Você também pode pensar em recomendar coisas ou atividades divertidas para o seu grupo. Você pode não ser a pessoa mais engraçada, mas se está sempre lançando coisas novas e novas ideias que as pessoas acham divertidas, essa é outra maneira de trazer esse elemento divertido enquanto ainda consegue permanecer em sua zona de conforto. E para minha última dica, eu diria para manter algum mistério. Uma coisa que você deve ter notado sobre muitas pessoas encantadoras é que muitas vezes parece que elas sabem mais sobre você do que você sobre elas. E uma maneira fácil de conseguir isso é permitir que os outros falem mais do que você. Faça perguntas e, em seguida, faça perguntas de acompanhamento. Seja interessado. É curioso quando fizer as pessoas se sentirem confortáveis e deixar de lado a conversa fiada. Elas vão falar, geralmente carregam a conversa. Como acontece com todas as pessoas misteriosas, lembre-se de dar espaço às pessoas. Você não pode ser misterioso se estiver sempre na cara de alguém, ok? As pessoas podem ir de "eu quero mais" parar, "eu estou cansado disso" muito rapidamente. Você tem que ser o único a mostrar alguma contenção. Não seja sempre o primeiro a chegar ou o último a sair. Às vezes você pode fazer isso, às vezes não.
Você pode liderar ou ser muito ativo nas conversas. Às vezes, recoste-se e apenas ouça. Agora, você nunca quer parecer muito enigmático ou muito distante, porque isso pode entrar em um território desagradável rapidamente. Mas mantenha a distância ou variedade suficiente para manter um pouco de mistério. Em suma, ser charmosa nem sempre é a característica mais fácil de dominar, mas é absolutamente apreensível. E se você optar por ser ótimo e implementar algumas coisas que estão um pouco acima da média, eu prometo que verá pessoas se esforçando para estar perto de você e dar o que você deseja para que elas possam ter mais de você na vida delas. Então, vai lá e seja o seu eu mais charmoso. Até a próxima, senhoras. Fique feminina, mantenha o foco e divirta-se.